Ela ajuda as pessoas a escreverem suas histórias, seus conteúdos, seus conhecimentos e expertises. Daqui a pouco nós vamos te apresentar a Priscila, que é uma ghostwriter. Fica ligado. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com a Priscila Nunes, ela que é especialista em escrever, né, Priscila? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mas não é só escrever, né? Não. Ela faz um monte de coisa, né? Exato. A Priscila é ghostwriter. Isso. A Priscila Nunes tem como missão de vida eternizar legados. Olha que legal isso. Ela faz isso atuando como ghostwriter, escrevendo livros de atletas, treinadores, mentores e empresários. E ela é proprietária da Nunes Produtora e da editora Rio da Vida. E o que eu acho muito interessante na sua profissão é que você dá voz, não literalmente, né, mas através das palavras, a muita gente boa que tem muito conteúdo, mas que tem medo de botar os dedos nas teclas. É isso, Priscila? Olha, eu acredito que não é nem só o medo, é a questão às vezes de tempo, de prioridade. Então, cada um tem seu dom, né? Eu trabalho muito com atletas, com treinadores. O dom de atleta é correr, é praticar exercício físico. O dom de treinador é subir no palco, dar palestra, fazer treinamento. Não necessariamente parar e sentar para escrever. Então, cada um no seu dom. O meu dom é sentar e escrever, e eu aproveito isso para eternizar o legado dessas pessoas que têm uma mensagem maravilhosa para passar para o mundo e podem fazer isso através de um livro. Então fala um pouco mais para mim sobre essa profissão. Primeiro você nos conta sobre a profissão, depois eu vou contar algumas histórias que eu já sei aí de você. Com certeza. Bom, o ghostwriter é uma profissão que ele escreve como se fosse você. Então, todos os livros que eu publico, eles são em primeira pessoa, exceto quando o autor não quer, mas eles são em primeira pessoa, os direitos autorais são da pessoa. Então, eu gosto muito de conviver com as pessoas com quem eu estou escrevendo o livro, para pegar mesmo o jeito, a linguagem, e nós fazemos um período de captação. Então, quando a pessoa quer contar a história para mim, a gente senta, faz a captação, ou quando é um treinamento, algo nesse sentido, eu participo do treinamento, vivencio as dinâmicas, vivencio tudo que tem para vivenciar ali, gravo o treinamento, ou até treinamentos online que já estão gravados, e a partir disso eu gero material escrito, e daí o autor, no caso, ele vai revisar. Então, ele vai ter um livro sem ter que escrever. No caso, ele vai só revisar o conteúdo que eu ajudei a montar. Vamos pegar esse caso aqui, olha. Meu amigo Sandro, correto? Correto. Então, essa é uma história, né? O autor aqui, Luiz Torelli. O Luiz, ele saiu do Brasil, de Nova Odessa, que é uma cidade aqui pertinho de Jundiaí, e foi até os Estados Unidos de Uno. De Uno. É isso? É isso. E essa história, muito provavelmente, eu não li o livro, mas só pelo folhear aqui já me permitiu observar algumas coisas, né? Que ele aprendeu muita coisa que pode ser útil para quem lê o livro, correto? Exato. São histórias de vida. Exato. Ele deixou o legado dele com toda a coragem que ele teve para enfrentar como ele mesmo fala, né, os monstros internos que existiam na cabeça dele e, de fato, chegar até lá nos Estados Unidos, né, não tinha uma estrutura financeira por trás, ele foi conseguindo recursos ao longo do caminho e conseguindo seguidores e conseguindo pessoas que apoiaram ele, e hoje ele é uma grande inspiração para quem gosta desse movimento de motorhome, de viagem, de ter coragem de largar tudo e fazer, né, algo diferente. Mas o Luiz, ele não escreveu o livro ele próprio por quê? Você disse que são vários motivos. Às vezes não tem tempo, não tem disposição, não tem vontade mesmo de sentar ali atrás do computador e digitar. Sim. Este caso do Luiz, por que ele te contratou? Ele me contratou porque ele queria ter um livro, mas ele não tem habilidade de escrever. O negócio dele é ligar o celular e filmar e mostrar o que ele tá. Ele é influenciador digital, então ele tem uma
uma grande habilidade, né, com a câmera, tudo, mas escrever não é a praia dele. Muito bom, muito bom. E também eu imagino que você consiga pegar todas essas ideias e organizar de uma maneira que seja mais fácil da pessoa que está lendo observar e absorver. Faz sentido Sim, isso? faz sentido. E assim, na verdade, quando a gente escreve um livro desse, quando a gente entra num projeto como esse, a história começa assim: eu nasci dia e ela termina no hoje. Então, é uma oportunidade que poucas pessoas têm de olhar para a sua vida desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Sim. E conforme a gente vai contando a história, a gente vai entendendo que muitas coisas que aconteceram ali na infância hoje ainda têm um impacto na tua vida, na pessoa que você se tornou, na pessoa que você é, às vezes na tua profissão ou no teu hobby principal. Então, existe até um movimento muito bonito de cura quando você olha para a tua própria história. Porque muitas vezes no momento que você estava contando, tinha um sentimento, passado alguns anos, você entende que esse sentimento, na verdade, se tornou um aprendizado. Até interessante, no livro do Hugo, o Hugo ele fez o projeto proposto, 365 maratonas consecutivas. E o objetivo dele era mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então, quando a gente escreveu o livro dele, no primeiro capítulo, né, no momento que ele começou a fazer as maratonas, né, que ele ainda não tinha certeza se o corpo dele ia reagir, se ele ia aguentar, nem ele sabia, e tinha todo um grupo de pessoas em volta dele, como staff, e apoiando ele, ele fala que ele sentiu muito medo, muita incerteza na primeira semana de saber se aquilo ia virar ou não. Mas depois, quando a gente escreveu o livro, e quando o livro já estava quase pronto, ele falou, mas olhando hoje, não foi esse sentimento que eu tive. Eu estava com um sentimento de muita esperança, de que eu ia conseguir, de que ia dar certo. Ele até falou, mas será que a gente não pode trocar? Eu falei, mas Hugo, olha só, vamos priorizar o que você sentiu naquele momento, porque a gente está contando a história como se você estivesse vivendo naquele momento. Então, efetivamente, quando você conta a tua história, você já quer muito mais mostrar o que você aprendeu, as lições que você tomou, do que viver aqueles momentos, sejam eles de euforia, sejam eles de dor, que você viveu, né, quando aquela experiência aconteceu. Priscila, eu acho muito interessante. Você falou desse livro aqui, me trouxe vários para eu ver, né, e me falou desse aqui como um dos livros que marcaram a sua profissão. E um dos meus professores na minha profissão, o Edilson Lopes, que já esteve aqui no Café Corporativo algumas vezes, num determinado momento eu me lembro dele falando para uma outra pessoa o seguinte: escreve um livro. E o sujeito falou assim, mas por que eu tenho que escrever um livro? Ele falou, olha, porque você quer ser palestrante e você diz para mim que tem todas as histórias catalogadas, mas elas estão catalogadas aonde? Na sua cabeça. Se você escrever um livro, essas histórias que estão catalogadas simplesmente na sua cabeça, que cada vez que você conta vão sair de um jeito, a partir do momento que você fizer um livro, essas histórias vão sair sempre do mesmo jeito. Né? Então o livro não deixa de ser também uma preparação para outras coisas que vão vir depois. Faz sentido? Não, faz todo sentido. Inclusive, eu brinco que entre os meus clientes, sempre saem as duas coisas, o livro e a palestra, independente do que vem primeiro, porque de fato o que você está criando ali é o storytelling da tua vida. E quando você faz um livro, essas ideias ficam mais bem organizadas. Mais bem organizadas, né? Mais estruturadas, mais conectadas entre si. Tá certo. Entendeu? Muito bom, Priscila. Olha, tem mais coisas ainda para falar aqui do teu trabalho, mas a gente precisa fazer agora um intervalinho. Vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pelegrino, do Grupo Ethics, e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Saudações, pessoal! A dica de hoje é a fraude em benefícios dos aposentados no INSS. Causa perplexidade a recorrência de descontos indevidos em aposentadorias. Prática fraudulenta denunciada pela Polícia Federal em 2020 e ainda negligenciada pelo governo federal. Mais de 4,1 milhões de aposentados foram afetados com essas retenções mensais, feitas por entidades associativas, muitas vezes sem qualquer consentimento do segurado. Em uma dessas fraudes, tive acesso a uma ligação de 40 segundos com voz de uma idosa sendo induzida por fala acelerada a autorizar uma adesão. Tudo gravado para simular consentimento.
O mais grave são essas entidades deterem informações detalhadas dos benefícios das aposentadorias, o que representa grave violação da LGPD. Nossa dica de segurança de hoje é: não confirme dados por telefone, não atenda ligações de origem desconhecida. Idosos devem ser acompanhados por pessoa de confiança ao atender essas ligações. No primeiro acesso ao portal Meu INSS, um familiar ou responsável deve auxiliar o idoso. A tecnologia mal orientada pode ser prejudicial. É essencial que a sociedade, familiares e autoridades se mobilizem para proteger os aposentados e cobrar medidas eficazes contra essas fraudes. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. É o segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Priscila Nunes, ela que vem falar a respeito da profissão do ghostwriter. Quem, se for traduzir, significa escritor fantasma, né, Exato. Priscila? Uhum. Priscila, agora conta aqui uma coisa pra mim. Vocês não têm vontade, vocês que são ghostwriter, não têm vontade de aparecer, de botar uma fotinho aqui de vocês também no livro? Hein? Conta pra mim. Olha, eu confesso que eu cheguei nessa profissão depois de muitos treinamentos de autoconhecimento. Aham. E eu passei muito tempo nesse conflito entre o palco e o bastidor, entre eu aparecer e ficar, né, a primeira pessoa ali depois da cortina. E eu sinto que o meu momento de aparecer, de ter a minha história, ele vai chegar. Mas, por enquanto, eu me sinto muito confortável estando por trás de pessoas que estão no seu respectivo palco, que estão brilhando e estão criando todo esse movimento. Porque você está ajudando uma história a sair Exato. de dentro de um coração para o mundo. O que muitas vezes é tão importante quanto, né? Uma Com pessoa que está ali certeza. no bastidor, às vezes é tão importante quanto a que está no palco. É o suporte, é a pessoa que está ali dando a mão, oferecendo apoio, oferecendo ajuda, encorajamento. Então, por enquanto, eu estou bem confortável com esse papel. Não tenha dúvida. E a gente percebe que você escreve histórias curtas, né? Nós temos aqui o Metamorfose do André Coller, esse que é o sobrenome? Exato. Coller, que é um livro pequeno, né? Um livro, não digo que ele é pequeno, eu nem posso dizer isso, né? Mas é um livro de poucas páginas. Nós temos aqui uma quantidade de 110, 111 páginas. E nós temos aqui o projeto 52 Maratonas, que é da Lívia Slaviero, que é um livro, deixa eu olhar aqui o finalzinho, com 502 páginas. Uhum. Ou seja, como é que é isso aí? Você faz projetos, independente de serem livros grandes ou pequenos, o trabalho é o mesmo, de buscar aquilo que está no coração do escritor, é isso? Exato. O trabalho é o mesmo, a gente segue muito o que o escritor quer em termos de ilustração. Então, você pode ver, por exemplo, no livro do André, não tem nenhuma foto, ele é um livro totalmente preto e branco, ele é um livro, inclusive, que é um romance, ele é escrito em terceira pessoa, é um livro bem envolvente. E o livro da Lívia já é um livro todo ilustrado, cheio de fotos, mostra como foi a jornada dela. Então, a gente vai seguir o estilo de escrita do autor. E, obviamente, eu vou sempre dar o direcionamento, o início do projeto, eu dou um direcionamento muito forte a respeito da viabilidade financeira do projeto. Porque um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui na Nunes Produtora é que a gente quer que o autor seja remunerado pelo esforço dele. Tanto o esforço de gerar essa história, de contar essa história, de revisar essa história, de publicar o livro. Então, eu conheço aqui muitas editoras tradicionais onde o autor acaba ficando com 10%, 12% do valor de venda do livro. Sim. E aqui os projetos a gente monta para que o autor fique
com um retorno aí entre 60% e 80% do valor do livro, e fazemos isso através, né, de outros canais de divulgação, através de levantamento de patrocínio, através de outros instrumentos disponíveis, porque justamente é o próprio autor que vai ser quem vai mais divulgar o livro, quem mais vai vender o livro, daí vem a recomendação. Então, se você quer, né, de fato, ter um livro impresso com um custo pequeno, então talvez é melhor escrever preto e branco, talvez é melhor ter poucas páginas. Agora não, eu quero um livro mais do meu jeito, com a minha cara, quero que tenha foto, seja colorido, então daí escreve do jeito que você quiser, mas tenha consciência de que lá na frente essa conta vai chegar. Então, a produtora, ela olha o projeto como um todo. Então, antes da gente escrever a primeira linha, a gente vai olhar o que você quer fazer com o livro, como é que você quer imprimir, como é que vai ser o lançamento, o que você tem de oportunidade lá na frente, para daí depois fazer um projeto que se adeque a essas oportunidades. Muito bom. E eu acho interessante que você está falando a respeito desse projeto, das pessoas onde você atuou como ghostwriter, mas eu te conheci por uma consulta que eu fiz a você, de um trabalho que eu já tenho todo escrito, né? Quer dizer, eu sou quem escreve os meus próprios textos em todo lugar. Sou eu mesmo que escrevo, né? Desde 2007, quando eu escrevia num blog, eu venho da profissão de jornalista e tenho o hábito de escrever, mas mesmo assim você, naquele momento lá, ofereceu o serviço de diagramação, de editoração, de uma revisão, não é isso? Então fala um pouco mais sobre esses serviços complementares, inclusive um que me chamou bastante atenção, que é a publicidade. Sim, o serviço de publicação do livro é o que eu faço dentro da editora Rio da Vida. Então, a editora ela pega sempre o texto pronto, seja vindo diretamente do autor, seja vindo da produtora. Tá? Então, o trabalho da editora começa com o texto pronto para fazer a revisão, a diagramação e a publicação. Então, são que é o duas trabalho empresas. que é um trabalho que qualquer editora faz. Tá. E daí, a produtora abraça esse projeto, porque ela cuida do antes. Então, por exemplo, no caso da Lívia, a gente começou o projeto com ela quando ela ainda estava correndo as maratonas. Então, desde lá, a gente já começou a formatar como é que seria a estrutura do capítulo. Esse livro foi ela que escreveu, não fui eu que escrevi. Ela me contratou só para conduzi-la no projeto. Então, a gente estruturou como é que seriam os capítulos, o que ela ia escrever. No final de cada capítulo, a gente decidiu que ela faria uma dedicatória para alguém. Então, ela já passou a correr as maratonas pensando para quem que ela estaria dedicando, o que ela estaria escrevendo no livro. Ela foi, de fato, vivendo o livro enquanto ela corria. Então, eu conduzi ela nesse projeto, a editora fez a publicação e agora a gente está vivendo um movimento de lançamento. Então, a gente está vivendo todo esse momento e claro que tudo isso tem todo um planejamento estratégico por trás, em termos de captação de patrocínio, de estruturação, de envolvimento nas mídias sociais, de posicionamento no digital e no físico, para que essa interação toda faça a repercussão que ela deseja com o livro dela. Até porque o mais difícil ela já fez, foi correr 52 maratonas, né? Agora, contar a história, contar a história você, é um pouquinho mais fácil do que correr 52 maratonas. E eu vejo que o livro dela aqui também traz um QR Code em todos os capítulos para que o leitor possa assistir um vídeo da maratona X, né? Por exemplo, Exato. Assista o vídeo da maratona 027. Né? Exato. Tanto ela quanto o Hugo, eles criaram esse acompanhamento no digital, então você pode ler o livro através dos QR Codes. É bacana você ler o livro e ir acompanhando os vídeos, né? Exato. E aí eu vejo que ela passou por diversos lugares aqui. Eu abri aqui, já vi Portugal. Agora há pouco eu tinha aberto, eu também tinha visto outra região. Quer dizer, é uma história muito grande. Sim, sim. Muito bom. Priscila, e essa questão do lançamento, o livro, a gente realmente julga o livro pela capa? Olha, eu diria que a gente julga o livro pela pessoa que está escrevendo. Pela pessoa. Eu acredito que o autor, né, quando a gente conhece o autor, é muito mais a empatia com o autor. Na minha visão, dentro dos clientes que eu trabalho, é a conexão que existe com o autor, independente do livro em si. Até o próprio Hugo é uma pessoa que nos inspira muito, porque já faz mais de um ano que a gente lançou o livro, e ele ainda senta, conversa com as pessoas, escreve uma dedicatória. E hoje eu estava conversando com uma outra pessoa que foi muito impactada pela dedicatória que o Hugo fez. Ele está criando um projeto para 2026, impactado pela dedicatória do Hugo. Então você vê, às vezes não é nem o que está escrito no livro, não é a capa, não é a diagramação, é a dedicatória, é o carinho que o autor coloca ali, de ter empatia, conversar com quem está ali recebendo aquela história
e de fato passar uma mensagem de incentivo, uma mensagem de inspiração. Eu me lembro de uma vez que eu ganhei um livro que era muito técnico e não faz o menor sentido eu ler esse livro porque eu não vou entender nada, ele é extremamente técnico, tá? É um livro de engenharia. Ganhei de um amigo e guardei esse livro, ele está lá na minha estante de livros até hoje, e aí recentemente juntei livros meus com os livros da Thaís, deu aí um número muito grande. Nós mudamos de casa, não cabia num determinado lugar que nós determinamos para guardar os livros, e nós resolvemos colocar metade dos livros para doação. Qual metade? Aquelas que justamente não fazia sentido. E aquele livro daquele meu amigo, embora fosse um livro que não tinha absolutamente nada, eu nunca vou ler o livro dele, para ser bem sincero, mas que tinha uma dedicatória, ficou lá guardadinha, não joguei fora. Está lá comigo até hoje. Exato. Não é que eu joguei fora, eu não doei. Né? Porque tem o carinho. Dele ficou lá. Exato. Então é isso que você está dizendo, né? A peça especial. A peça especial. É muito diferente você, por exemplo, né? Quando você tiver um lançamento de um livro teu, as pessoas que te conhecem estarem com você, receberem uma dedicatória, tirarem uma foto, do que simplesmente passar numa livraria, ver, escolhi, eu vou comprar. É outro envolvimento emocional com a história, né? Você cria um carinho pelo livro. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos. A gente já volta daqui a pouco, depois com o Mais Cafeína. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Priscila Nunes, ela que é ghostwriter e ela que dá voz a tanta gente boa que tem tanta coisa para falar, né, Priscila? Existem os livros que são aqueles livros de livraria e os livros que o sujeito escreve que ele não tem a menor intenção de vender em livraria, né? Ele quer um livro para o universo dele. É isso mesmo? É isso. Conta para mim como que se trabalha cada uma dessas duas modalidades. Quando você tem um livro para livraria, você tem toda uma estrutura logística de distribuição por trás, que envolve, inclusive, né, algumas editoras que fazem esse movimento de distribuição. E, como eu te falei, nessa modalidade, o autor acaba ficando com um retorno pequeno em relação ao livro. Ele tem, obviamente, o reconhecimento de estar numa livraria, mas tem um retorno pequeno. E quando você faz o livro de maneira mais independente, mais por conta própria, e assume essa responsabilidade da venda, aí a tua lucratividade em cima do livro vendido ela é muito maior, ela atinge uma margem muito maior. E na prática, hoje em dia, já não são tantas pessoas assim que vão necessariamente para uma livraria para escolher um livro. Existem outras modalidades hoje, com o avanço do mercado, de você ir atrás de um livro. E hoje, o nível de cliente que eu atendo é esse cliente que já tem um posicionamento nas mídias sociais e que, a partir do posicionamento dele, vender o livro e daí, de fato, ter uma lucratividade maior em cima disso. Por isso que muitos dos nossos livros acabam não indo para a livraria, acabam ficando mesmo com a venda direta com o autor. Muito bom, Priscila. Então, quer dizer, tem vontade de escrever, não consegue escrever, tem alguma dificuldade de tempo, ou até mesmo de habilidade com as palavras, não tenha vergonha. Busque um ghostwriter, porque seu sonho pode sair do coração e ir para o papel. É isso, Priscila? Exatamente, é isso muito mesmo. Bom. Então, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu espero que você possa dar voz a muitas outras pessoas ainda nessa profissão tão bonita sua, tá? Parabéns. Obrigada pelo convite, é um prazer. E o Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você fica com a gente no YouTube também, nesse nosso acervo, que tem quase 400 entrevistas, porque afinal o Café Corporativo vem trazer realmente assuntos relevantes para você. Nós estamos aqui para ser essa universidade em sua tela. Até a próxima semana. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix.
Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.